Então, estamos aqui em mais um Café com Sheila, hoje com uma pessoa extremamente especial para todos nós. Um ser humano maravilhoso que eu tive a honra e o prazer de conhecer há bastante tempo. E um cara muito dedicado à cultura. E Morro do Chapéu ganha muito com a sua presença aqui na nossa cidade. Mas você precisa se apresentar, né? Porque eu já conheço. Quem é Edenilton Novaes Barreto? É isso, né? Meu nome é Edenilton Novaes Barreto, né? Nascido em Morro do Chapéu. Quando criança aqui, eu tinha o apelido D, né? Então, todo mundo que me conhece desde pequenininho me chama de D, inclusive a minha família, né? Muito pouco eu fui chamado de Edenilton na minha vida. E aí, quando cheguei ali numa certa idade, ganhei meu nome de guerra da cultura, que é Shaolin Barreto, né? Que é como a maioria das pessoas me conhecem. Desde que a música, sou de uma família que tem bastante gente que é da música, seja profissionalmente, seja de forma amadora, né? E a partir desse processo da música, caí no processo da política pública, especificamente de cultura, né? E aí sistemas de cultura, desenvolvimento de conselhos, planos de cultura, né? E pensando aí como a gente desenvolve um ente público a partir da cultura, né? Então, de forma resumida, né? É mais ou menos isso. Perfeito. Eu também estou na política, né? Não na política pública especificamente, mas a minha atividade é a fiscalização de como chega a política pública, de como ela se dá, e o seu lugar é mais do fazer, né? A cultura e fazer a política pública acontecer. A cultura, ela sempre foi um braço muito importante do desenvolvimento do nosso país, apesar de ter a sua dimensão econômica muito pouco reconhecida. As pessoas não têm, de um modo geral, tanta noção o tanto que impacta uma ação cultural. Uhum. Por exemplo, fazer ou não fazer um festejo, uma festa. Sim. O tanto que isso impacta no comércio como um todo. Mais hospedagem, mais roupa vendida, um corte de cabelo, comida, gasolina, enfim, né? Uhum. Todo um movimento. E aí a gente teve uma infelicidade de ter uma pandemia. Sim. E durante a pandemia, a gente tem um governo que tinha esse pensamento. Sim. Achava que a cultura era algo ali que, né, enfim, um adorno e só. E aí a cultura foi muito atacada nesse momento. Mas, né, em compensação, a mobilização social conseguiu aprovar essas leis importantes, que revolucionaram o fomento à cultura. Porque antes desse processo, a gente não tinha, por exemplo, nenhum tipo de repasse instituído, fundo a fundo, aos entes, aos estados, aos municípios. Hoje, por exemplo, a Política Nacional Aldir Blanc, a gente tem uma taxa de 99,9% dos municípios do Brasil recebendo recursos para executar na cultura. Tem 2 municípios só no Brasil que escolheram não receber, porque é uma política facultativa, né? Sim. 2 que escolheram por posicionamento ideológico. Sabe? É um absurdo, um absurdo. Apenas 2 no Brasil que fizeram isso. E aí eu acho que mostrou a quantidade de projetos, fazedores de cultura, que conseguiu ser abraçado, que pela primeira vez na vida recebeu um recurso público para poder executar um projeto na cultura, para poder fomentar algo na cultura. Eu sei que os frutos disso, né, a gente vai poder ter um estudo maior daqui a alguns anos, porque a gente está executando isso agora, né? E aí agora a gente precisa ampliar mais esse leque, pensar em outras possibilidades, leis de incentivo, também as competências locais, né? A gente está falando aí de um repasse federal, mas e os estados e os municípios? O que compete a cada um? Sim, o que cada um desses precisa fazer, né? Perfeito. É um debate que a gente está construindo e que deve ao longo dos anos aí ser aprimorado. A gente vai enxergando o papel dos conselhos, né? Nesse processo, quando você diz, olha, está garantida uma adesão interessante, mas como isso vai chegar, como isso vai se distribuir, aí entra o papel dos conselhos. É mais ou menos por aí mesmo? Como desde o início da pandemia, a construção dessas leis se deu com bastante participação social, isso ele continuou sendo, né, um ponto muito importante nas execuções. E também no nosso próprio Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura está previsto na Constituição. Certo. E na Constituição, apenas em 2 momentos na Constituição, se cita essa participação social, controle social para o desenvolvimento das políticas públicas, que é no sistema de educação e no sistema de cultura. Sim. Que está explicitamente escrito lá, sabe? Assim, exatamente nesses termos mesmo que precisa ter a participação. Então, a participação social, ela é importantíssima
para que a gente consiga executar essas leis conforme a demanda da sociedade. Sim, sim. Aí a gente tem, sim, e fortalece as estruturas do conselho, porque são nas estruturas do conselho que a gente tem ali esse espaço, né, de pactuação da gestão pública, mas não limita. A participação social também não deve começar e acabar dentro de um conselho, né? Então, grupos, coletivos, a sociedade, consultas públicas, audiências, né? A Câmara, inclusive, pode ter um grande papel nesse processo. A gente tem, por exemplo, aqui no nosso município, um processo agora de implementação do seu sistema municipal de cultura. É importante que se façam audiências públicas, que se convide a sociedade, mesmo que já tenha tido um processo dentro do conselho. Mas quanto mais a gente amplia, aquele velha frase, né? Erra menos quem escuta mais. Isso, perfeito. A gente nunca vai pecar por ter possibilitado mais escuta, mais participação. Isso nunca vai estar errado. É sempre Perfeito. a gente aprimora. E falando do plano de cultura, eu tenho um livrinho aqui, Como Fazer um Plano de Cultura. Muito Esse bem. livro eu também vou entregar também uma cópia aqui na Secretaria de Sim, Cultura. importante. Porque a gente está nesse processo de construção do Plano Municipal de Cultura, né? Isso vai ser encaminhado para a Câmara. Então eu acho importante que a gente tenha esse conhecimento sobre o Plano de Cultura, Sim, qual perfeito. né? Para que ele serve, para que a gente consiga, afinal é uma política para os próximos 10 anos aqui em Morro do Chapéu, e eu acho que a gente precisa estar envolvido, né, dentro do processo de aprovação desse plano. Então eu quero aproveitar e agradecer e dizer que o exercício da vereança pressupõe também estudar, né, até se antecipar àquilo que possa vir a chegar àquela casa, porque o debate é extremamente salutar, né, nós precisamos debater, e ele agradecer que eu já me antecipo para quando o projeto de lei chegar, a gente já está bem melhor informado. O Reisado, a gente vê ali o pessoal do seu Marculino ainda, a família, né, levando ali, sustentando, de janeiro a janeiro, mas a gente tinha os ternos de reis, que era algo muito, muito forte, que era algo que agradava muito as pessoas, e a gente percebe que se isso não for garantido intergerações, a tendência é acabar. Os ternos de reis, eu acho que foi a minha primeira relação com a cultura popular. Que legal. Né, quando criança. Se vocês puxarem lá o terno das borboletas e o terno das rosas, lá vocês vão ver lá segurando o arco lá, eu lá na frente, lá segurando esse arco. Minha irmã, ela dançava, cantava ali e a gente segurava esses arcos, né? E eu acho que é muito importante esse contato, esse primeiro contato ali e a cultura popular, porque ela traz pra gente um local, né, de reconhecimento desse saber da cultura popular. É muito ruim que a gente não tenha mais esse tipo de ação aqui, que a gente não veja mais, porque eu gostaria muito que meu filho tivesse passado por essa experiência também, assim como eu passei, né, e que a gente veja cada vez mais a cultura popular sendo enfraquecida, né, cada vez mais a cultura popular de um modo geral mesmo, assim, sendo enfraquecida. Então o reisado, por exemplo, né? A gente tem aqui um reisado que, sabe, as duras penas acontece todo ano, né? Outras manifestações que vão sumindo, que a gente não vai vendo mais. Isso é muito ruim. Que há uma balança aí que não precisa ser tão extremo assim, sabe? A gente abre a porta pro novo, tem que fechar para o que já existia. Porque já existia, né? Eu acho que a gente deve conseguir achar um caminho aí para... Verdade. Eu participei há um tempo atrás, né, ainda no primeiro mandato, né, de um movimento jovem que foi o Caixa de Sons, que foi encabeçado por jovens ligados ali ao rap, ao hip hop, e eu achava aquele ambiente muito legal, porque a gente, só que não tinha muito o incentivo do poder público, porque tudo tem custo, tem deslocamento, tem tempo, tem espaço. Nós votamos na Câmara, o ano passado, o Plano Municipal de Turismo, né, do desenvolvimento do turismo. Turismo e cultura não dialogam? Dialogam? Esse diálogo foi estabelecido? Como é que você vê isso? Sim, eu acho que a cultura, ela é muito transversal, né? Ela dialoga aí com todas as pastas, assim, a gente tem uma relação de cultura. E com o turismo, dentro ainda mais da nossa realidade, ainda mais, né? Então, um turista, ele vem para a cidade, pelo menos eu tenho esse entendimento, ele não quer vir aqui, por exemplo, vamos imaginar uma construção antiga, está lá, o Ventura ali, né? Vamos imaginar.
ele não quer só vir e ver uma parede. Sim, perfeito. Ele quer entender o que é essa parede, o que ela representa, né, dentro desse cenário, o que é esse espaço, onde que ele está colocado, sabe? Por que isso aqui tem um valor simbólico agregado, Sim. né? E aí é onde a gente entra a cultura e essa relação do turismo. Especificamente sobre o plano, aí no ponto de vista administrativo, é preciso que a gente tenha planos separados, né? Sim. Mesmo que eles possam ter alguma ação e alguma meta em comum, assim como a cultura pode ter meta em comum com a educação, com a saúde, enfim, né? Mas são instrumentos que é preciso que a gente separe no ponto de vista administrativo. A cultura precisa ter sua própria estrutura, seu próprio sistema, seu próprio fundo, seu próprio plano, né? Assim como o turismo também precisa ter. Isso é importante até para que a gente tenha, às vezes a gente tem um debate assim da sociedade, quando fala, vai botar um dinheiro aqui na cultura, vai fazer isso aqui, tá tirando dinheiro da saúde, tá tirando dinheiro da educação. E não é. Cada um tem a sua estrutura administrativa. Certo. Então é importante entender, a cultura, ela também paga imposto. Então se ela também paga imposto, ela também merece investimento. A educação, a saúde, cada um, né, em seus níveis, mas essa diferença administrativa é importante para separar um pouco essa confusão. Falar, não, gente, tem um recurso para a cultura, esse recurso é da cultura. Ele é para ser utilizado na cultura. Durante a pandemia, e aí isso é muito interessante, quando a gente falou da aprovação da Lei Aldir Blanc, por exemplo, sim, a Lei Aldir Blanc foi um escancaro assim, absurdo, porque o dinheiro que financiou a Lei Aldir Blanc é um dinheiro que estava dentro do Fundo Nacional de Cultura. E nós tivemos que fazer uma movimentação nacional muito grande, sabe? A gente teve que fazer todo um trabalho de mobilização do Congresso para aprovar uma lei para falar basicamente isso aqui. Gente, vamos usar o dinheiro que está no Fundo Nacional de Cultura para apoiar a cultura? Porque não era a ideia do governo naquela época, era pegar aquele dinheiro e fazer ele de subsídio para perdoar dívidas do agronegócio. Então, assim, a gente falar, não, vamos usar o dinheiro da cultura na cultura, soa porque era óbvio, passou a ser uma luta, né? Não precisava nem ser dito, é óbvio, mas passou a ser uma luta. Então, eu acho que esse entendimento administrativo separado é importante para que a gente entenda, cada pasta tem seu recurso e deve ser utilizado para aquilo ali. A cultura de morro precisa realmente estar no orçamento do município. Não pode ser só uma articulação dentro de um recurso federal, dentro de um recurso estadual. Eu sinto falta de um calendário de cultura no município, sabe? A outras gestões eu via um calendário, por exemplo, ali os 100 anos de Morro do Chapéu, foi muito bem feito, sabe? Eu acompanhei, tinha um calendário, foi feita uma marca, foi feito, e é aquilo que você diz, a sequência de shows em comemoração aos 100 anos de Morro do Chapéu trouxe mais movimentações em hotéis, mais movimentações em restaurantes, ou seja, a cultura ela é um vetor econômico extremamente importante, associado também a outras áreas. Mas eu queria falar aqui um pouquinho, né, desse processo todo que a gente está falando aqui, porque a culinária é um forte também da nossa cultura. Você tá falando, eu tô comendo já aqui, né? Não, mas tudo bem, você tá provando a geleia aí a geleia é de Cambuí. Cambuí. Né? E aqui, eu vou pegar aqui é a famosa machuca, né, que é um requeijão diferenciado, e vem do tareco. E vem do tareco também, talvez acho que a música que mais se popularizou entre nós, que foi comer cuscuz com machuca de Chico Leite, né? Leite com café torrado. Então, assim, a própria musicalidade, né, de Chico Leite é extraordinária, e a letra da música ela vai divulgando aquilo que é muito do nosso cotidiano e que é também da nossa memória de infância. Essa machuca lá de Cida, tem um queijo também de Cida lá de Tareco, muito famoso. Era para trazer o requeijão também, mas não tinha, né? Porque tem uma outra família que faz um requeijão delicioso também. Então, assim, a gente percebe que só nessa mesa aqui tem história, tem memória, tem cultura e tem economia. Né? Então, não estão dissociados. E aí aqui tem o morango, lá de Marilene, é um morango bem, né, bem pomposo e é orgânico. Sim. Né? Então, assim, a gente vai vendo, mas aqui eu tô falando de economia, eu tô falando de cultura e tô falando da sustentação disso tudo por mulheres também.
né? Porque a geleia aqui acho que é de Fran, né? Você falou? Isso. Então a gente vai vendo. Tareco também é um lugar onde a gente está, o governo do estado está fazendo investimento muito importante. Só que o governo, ele extrapolou, e isso é muito bom, pensando na cultura da localidade, o governo extrapolou a mera requalificação do balneário e apresentou à comunidade cursos de qualificação e cursos para manter ali vivo, né, a cultura local. Para que o equipamento não fique só um espaço ali, só do banho, da festa. Mas Tareco tem muitas outras belezas. Tareco tem pintura rupestre, tem cachoeira, tem rios, enfim. E hoje, graças a Deus, com o investimento do governo do estado, cursos de mídia, né, para jovens, o sabão de coco, que vai vir outro curso aí, elas na obra, roteiro turístico, né, captação de recurso. Então, assim, a gente percebe, como você coloca, a cultura, ela é transversal. Então, eu acho isso bem interessante. Mas você também teve uma experiência que eu acho que todo mundo gostaria de estar no seu lugar. Eu talvez não gostaria de estar para fazer o que você fez, mas eu gostaria de ter estado no lugar onde você esteve, que foi com o nosso presidente Lula. Faz uso da palavra o representante do Conselho Nacional de Política Cultural, Shaolin Barreto. Obrigado. Valeu, obrigado. Me conte como foi essa experiência de falar para o presidente Lula. Estando um membro do Conselho Nacional, né, de Política Cultural, a gente participa de alguns processos de construção de política pública. Dentre desses, eu entrei na comissão, que é a Comissão Executiva do Plano Nacional de Cultura. O que é isso? A gente estava aí com o Plano Nacional de Cultura vencido. Então a gente teve um plano que foi vencido no antigo desgoverno aí, né? Que odiava a cultura, ele foi vencido e ali ele foi prorrogado um plano vencido. E aí quando a gente retorna agora, o presidente Lula assume, a gente tem a nova composição do Conselho Nacional, já desde o início instituído. Nós temos uma grande missão, que é entregar um novo Plano Nacional de Cultura. A pessoa que inaugurou o debate da política pública de cultura no nosso país, que convocou a primeira Conferência Nacional de Cultura, né, que permitiu que isso fosse pensado e que toda essa construção que a gente fez, estamos aqui agora, pudesse acontecer. Então, presidente, aqui eu te saúdo e te agradeço por essa visão e esse amor pela cultura. E eu participei dessa comissão, né, executiva, organizadora desse processo, junto com outras pessoas também de todo o país. Nesse momento, né, que a gente ia ter o ato da assinatura do presidente nisso, então eu fui convidado para estar ali naquele momento fazendo essa fala, né? Eu acredito, assim, eu não fiquei tão nervoso, eu sou bem sincero, eu sabe? Eu fiquei nervosa por você. As pessoas me falavam assim, cara, como que você não tá nervoso nisso aqui? Eu mesmo me perguntava assim, por que eu não tô nervoso, sabe? Mas eu acho que eu fui um pouco preparado, assim, pela vida, sabe, para esse momento. Porque anterior a isso eu já estive em uma outra composição de mesa com o presidente, na abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura. Depois disso eu fui convocado algumas vezes dentro do Congresso Nacional para falar dentro da Comissão de Cultura sobre o Plano Nacional de Cultura, sobre participação social. Então eu acho que esses espaços assim foram meio que me preparando, né? Sabe? A vida foi me preparando assim, até que nesse momento eu falei ali, a equipe, realmente a equipe é toda cheia de, isso aqui, fica aqui, você vai andar aqui, daqui pra lá, tudo, sabe, muito assim. Mas quando o Lula chega assim, ele desconcerta num bom sentido, sabe? Sim. Mas quando terminou o discurso, se você olhar o vídeo ali, eu não sabia nem muito bem como é que eu pegava, né? Ele veio, deu a mão, eu peguei, aí ele me deu um abraço, eu não sabia se eu botava a mão, se eu não... No final ali teve esse processo. Mas pra gente foi um motivo de muito orgulho, parabéns. É como você disse, você foi sendo preparado no percurso para um momento que eu acredito que muita gente gostaria de estar lá. E Morro do Chapéu estava, né, representado por você. E eu acho que Morro do Chapéu tem muito a ganhar com sua participação direta na cultura. Sempre fiz muita questão de como me apresentar, falar, sou do interior da Bahia, sou de Morro do Chapéu, né? Interessante. Então, nessa próprio discurso com Lula, né, tem
tem alguns vídeos que posso aqui, pega só o discurso mesmo, mas se pegar desde o início, quando eu me apresento, eu falo, Sim. né? Eu sou do interior da Bahia, de Morro do Chapéu. Criado no frio, né? Sempre fiz muita questão, assim, porque eu acho que tudo são camadas, sabe? Sim. Então, dentro do conselho também sempre fiz muita questão de ir com coisas do morro, camisetas do morro. Sim. Porque, assim, agora o meu mandato, ele finda, né? Findou, na verdade, oficialmente no mês passado. Estou dentro da comissão eleitoral do Conselho Nacional de Política Cultural e a gente está preparando uma nova eleição agora para entregar para um novo mandato, né, de outras pessoas. Certo. Aí quando chega a última, né, reunião ordinária dentro do meu mandato ali no CNPC, então eu já fui para lá com essa ideia, assim, eu falei, cara, eu vou fazer uma homenagem aqui ao município, levando o nome de algumas pessoas para, né, receber uma moção que aí vai ser assinada pela ministra, tal, publicada no Diário Oficial da União, tal. Mas eu sabia que isso não ia ser algo também assim tão simples, não no ponto de vista porque é do interior, não. Porque o conselho é um colegiado, gente. São 36 pessoas ali dentro. Se cada um levar... Aqui no Morro a gente tem 1.000 pessoas que poderiam ser até mais. Mas imagine se cada um leva uma lista absurda. Como que vai ser tudo isso, né? Então tinha essa balança que foi na construção. Como eu que dei a ideia da moção, então eu já joguei alguns nomes ali e tal para construir isso. E fui pactuando com os outros conselheiros. Pra gente ter noção, hoje a moção ela tem 150 e poucos nomes na moção. Sim. A gente tem aí quase 30% desses nomes, né, 40 e poucos nomes, são de Morro do Chapéu. Verdade. Todos o restante, aí você pega todo o restante aí que deu sobra aí 110 nomes, né, foram divididos entre os outros 35 conselheiros. Cada um indicou 3 ou 4, o Morro indicou 40. E aí, por que eu tô falando isso também? Porque a gente faz aquilo, é um ato, é um símbolo, para falar, olha, Morro do Chapéu, produz cultura, tá aqui, é importante. Não é um mérito no sentido de quem não tá naquela lista, eu sou menos importante, ou... Não é sobre isso. É importante dizer isso também, né? Não é sobre isso, né? É sobre a gente ver que Morro do Chapéu teve condição de indicar numa lista nacional de 150 nomes, 30% dos nomes. Perfeito. Né? Então, é isso, e aí a gente conseguiu aprovar essa moção, a ministra assinou, né? Demora um tempinho ali, já foi publicado no Diário Oficial, e vamos agora ver aí o ato de entrega, né, dessas moções. Vamos aí, estamos juntos nesse ato de entrega também, Massa. tá? Então, assim, lhe agradecer por esse espaço, na sua agenda, que eu sei que é lotada, né? Dizer que o Café com Sheila é uma proposta voltada a gente discutir vários cenários, várias áreas, né? E a cultura, evidente que é algo que nos interessa muito também, assim como outros setores, mas lhe agradecer e dizer às pessoas que estão nos assistindo, nos convide, a gente vai tomar um café com você também. Você acha que tem uma mensagem interessante, tem algo que precisa ser dito ao Morro do Chapéu? Esse é o espaço. Lhe agradecer e pedir a você que deixe uma mensagem, né, aí para os fazedores de cultura do nosso município. E eu acho que, assim, a grande mensagem, né, para os fazedores de cultura como um todo, é que a gente passa por um período hoje que a gente precisa entender politicamente onde que a cultura está colocada. Sim. Nós temos claramente pessoas inimigas da cultura. Sim. Claramente. Né, pessoas que não gostam de cultura, que querem o mal da cultura. E, por outro lado, pessoas que são amigas da cultura, que defendem a cultura. E eu acho que a gente não está num local hoje de tratar a cultura como se fosse algo alheio a isso, sabe? Não, meu fazer cultural aqui não é político, não. Ele porque a existência dele depende desse ato político, Sim. sabe? E, acima de tudo, defenda a cultura. Nós Perfeito. precisamos, sabe, fazedor de cultura tem que defender cultura. Fazedor de cultura precisa minimamente defender o seu próprio fazer. Né? Perfeito. Então é isso. Obrigada. Valeu. Eu sigo por Obrigadão. cá e espero ser convidada por mais alguém para um próximo café. Obrigada. Valeu. Os nossos sonhos, não necessariamente eles cabem num papel. Os nossos sonhos, eles cabem em nós. E cabe a nós a realização desses sonhos.
Então aqui eu saúdo, agradeço a oportunidade, o convite e digo para vocês: viva o Sistema Nacional de Cultura, viva a participação social, viva o Plano Nacional de Cultura!